para iniciar. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos. A gente já está para iniciar o nosso webinar de hoje. Eu vou aguardar apenas mais um minuto para que a gente possa, então, ir recebendo, né, as pessoas, para que elas possam ir se conectando, para a gente iniciar, então, daqui um minutinho, tá bom, pessoal? Vamos aguardar mais um minuto. Obrigado. Pessoal, muito bom dia, sejam todos bem-vindos a mais um webinar com a iStar. É um prazer recebê-los aqui na nossa sessão de hoje. E meu nome é Elton, eu sou responsável, eu sou BDM, responsável por iStar, aqui na empresa onde eu trabalho. E, bom, hoje eu tenho aqui a missão, né, de apresentar para vocês todas as novidades aí do período de verão que a iStar está trazendo aí para a solução, tá? Então, aqui, vamos iniciar aqui com a nossa agenda. Ah, deixa aqui eu fazer a transição do slide, perfeito. Então, hoje, nós vamos iniciar com alguns conteúdos bem interessantes, bem legais, né? São novidades que eu estou muito entusiasmado aqui com a iStar, enfim, vai trazer uma dinâmica bem interessante para os negócios, mas a gente vai começar falando um pouquinho de atualizações que foram feitas no módulo de call center, depois a gente vai falar de algumas funcionalidades do PBX, né, algumas atualizações de recursos, e depois especificamente de uma ferramenta incrível que é a YCM, que é a iStar Central Management, que é uma ferramenta de gerenciamento completo, gerenciamento e monitoramento completo da solução iStar, tanto para a versão baseada em software quanto para a nuvem. Vocês vão ver que isso realmente é um diferencial muito importante, muito interessante que a iStar está trazendo aí para a solução como um todo. Mas iniciando aqui pelo call center, então, pessoal, a gente está trazendo uma novidade bem interessante sobre canais digitais. Então, além dos canais tradicionais que nós já tínhamos, né, implementados no módulo de call center, que é o WhatsApp e o SMS, agora a gente está trazendo, né, uma novidade super legal, que é o Live Chat e o Facebook. Né, são mais dois canais importantíssimos muito assim de grande destaque, né, para que a gente ofereça meios de comunicação mais fluídas para os nossos clientes entrarem em contato com a nossa empresa, tá? Então, vamos falar agora um pouquinho do Web Chat. Alguns destaques da função do Web Chat, tá? Então, para os visitantes do site. Então, a empresa agora permite que você interaja através de mais esse canal digital. Pessoal, eu vou pedir só uma gentileza aqui que eu achei que eu tivesse interrompido aqui o meu Teams, mas eu vou fazer isso agora, me desculpe por isso. Retornando. Ah, Destaque das funções, vamos retomar aqui. Então, para os visitantes do site, né, a gente pode oferecer agora, né, um meio rápido, intuitivo, fluido de contato para uma consultoria online. Puxa vida, eu achei que tivesse interrompido isso aqui. Deixa eu fazer uma nova tentativa, pessoal, me desculpe. Já sei o que ocorreu aqui. De novo. Ah, Continuando, então, perdão por isso, para os visitantes do site, uma consultoria, né, um canal ali disponível no website para você
imediatamente entrar em contato com a empresa. E, além disso, a IESTAR também implementa, além da mensagem, né, da mensageria, você também pode fazer uma chamada direta para o representante que está, enfim, na central de atendimento, interagindo com você. Isso permite rapidamente que você esclareça dúvidas, que você tenha ali o seu problema resolvido no primeiro contato, que é a função é a função do call center, né? Você reter o cliente, né? Permitir que ele tenha uma ótima experiência ali na sua central de atendimento e que ele tenha o problema dele resolvido no primeiro contato. Do lado, né, da operação, para os agentes de call center, então você tem ali uma única caixa de entrada para todas as mensagens oriundos de todos os canais que estiverem habilitados na sua central de atendimento. Tá? Então, o live chat é uma delas, o WhatsApp é outro, o Facebook, o SMS. Então, o agente, através, né, de uma tela unificada, ele consegue capturar ali a interação e imediatamente interagir com o cliente, né? Passa a fazer o atendimento. E ele pode responder, né, de qualquer interface que ele tenha implementado nos seus diversos dispositivos, que pode ser, né, através do browser, num computador, ou pode ser através do aplicativo Linkus, né, instalado no PC, ou do seu dispositivo móvel, né, através do aplicativo para dispositivos móveis celulares. E do lado do administrador, né, é uma a configuração é bastante simples, você tem visualização ali em tempo real de todas as interações com detalhamento completo, lembrando, isso tudo fica na base de dados do sistema, desculpe. Você tem suporte a vários, né, canais de chat, isso todos ao vivo, em tempo real. Isso pode ser incorporado em qualquer site. É muito simples e muito fácil. Então, como funciona para os visitantes do site? Então, essa é a aparência ali do AppChat. Tudo isso é configurável, é parametrizável, mas aqui apenas exemplificando, né? Você tem ali a possibilidade de oferecer para quem está visitando, né, o seu site e desejou, né, interagir com você através do web chat, você pode capturar algumas informações básicas ali, como dados de contato de quem está interagindo com você. Isso já vai alimentando ali a sua base de dados para que no futuro você tenha interações mais personalizadas. Mas você pode solicitar ali que o usuário se identifique, que ele coloque um dado de contato, como um telefone ou e-mail, e assim por diante. Além disso, também temos outros recursos que permitem humanizar, isso é muito importante, né? Os atendimentos humanizados têm sido cada vez mais perseguidos, né? Mesmo com toda essa automação, né, que a gente encontra, às vezes, né, numa central de atendimento, mas a humanização do atendimento é fundamental. E a gente sabe que a gente realmente só resolve o nosso problema quando interagimos com algo muito próximo ao ser humano. Mas, voltando aqui para o nosso contexto, você pode humanizar esse atendimento de que forma? Né? Enviando imagens, né? Imagens ou emojis, né? Para demonstrar ali o seu sentimento, enfim. Pessoal, peço desculpas por isso. Vamos dar continuidade, então, aqui ao nosso webinar. Mas, como eu estava dizendo, né, você tem a possibilidade de interagir, né, enviando textos, imagens, emojis, isso humaniza o atendimento, permite ali uma experiência aprimorada de quem está interagindo, né, na sua central de atendimento através desse canal. E você também, né, e o usuário, ele pode interagir por mensagens ou, se você configurar isso no Star, você também ele pode conversar com o agente da sua central de atendimento fazendo uma chamada telefônica. A gente vai entrar mais em detalhe sobre isso daqui a pouquinho. E, por último, né, o agente pode atender essa ligação, né, na própria central de atendimento. E aqui, do lado da operação, isso é muito importante, não apenas permitir que você tenha essa interação através da sua central de atendimento, mas ter os registros para o controle e gestão dessas interações é super importante, né, para quem está administrando a central de atendimento e essas informações alimentam, né, acabam entrando para indicadores, né, de desempenho ali da sua central de atendimento, permitindo que você, enfim, faça uma auditoria dessas interações para que você aprimore, né, o atendimento, treine o seu agente ou perceba rapidamente, né, se o cliente foi bem atendido, se ele ficou satisfeito, quem encerrou
né, o chat, né, se foi o agente ou se foi o cliente. Então, são informações que estão ali disponíveis na base de dados do sistema da iStar. E isso, sem dúvida alguma, é super importante. Então, aqui, basicamente, é como a gente faz a configuração. Então, aqui é para demonstrar para vocês como é simples, né? Como é simples você configurar, né, um chat ao vivo. Por exemplo, né, você tem parâmetros onde você escolhe, né? Deixa eu escolher aqui um ponteiro. Ok. Então, aqui você escolhe, por exemplo, de que forma você quer interagir através do chat, né? Se você quer fazer uma interação apenas por mensagem ou se você vai permitir também a interação por voz, né? Para que o cliente entre em contato com o seu agente na central de atendimento em tempo real, né? Você pode encaminhar mensagens para um ramal individual, ou se você tiver uma fila com diversos agentes ali para o atendimento dessas interações por mensagens, você também estabelece, né, a fila de atendimento para que o agente vá até ela, capture a mensagem que o cliente enviou pelo live chat e inicie a interação. Muito simples, uma interface bastante amigável, bastante intuitiva. E aqui só dando um spoilerzinho, tudo que você for habilitando, né, no seu live chat já vai tendo aqui a forma como ele vai ficar, né, no final, depois de pronto, no seu website. Ainda um pouquinho mais sobre configurações do live chat, então você pode configurar aqui um limite de chamadas simultâneas, que no máximo são 10. Por quê? Como você faz uma chamada pela web, né, através da ferramenta web chat, você não ocupa um canal do seu tronco de voz. Isso é um fato. Porém, lembrando, né, que o nosso sistema da Star, ele é, é, qualquer interação que você tem ali por voz, por exemplo, ocupa um canal. E hoje um dos modelos de negócio, né, que a Restar disponibiliza para os clientes e parceiros através de chamadas simultâneas. Então, a depender da quantidade de chamadas simultâneas que você tem habilitado na sua central telefônica, você pode querer, então, limitar o número de chamadas simultâneas ali através do seu web chat, tá? O suporte para envio de mensagem de texto, né? Então, aqui também há uma opção de você limitar apenas texto ou permitir também o envio de imagens. Como eu disse, é sempre importante a gente ter ali uma percepção de que uma interação mais humanizada acaba retendo o cliente na central de atendimento e fazendo, ou até mesmo permite que ele volte, né, porque ele se sentiu satisfeito ali no atendimento na sua central. Então, tudo isso são recursos importantes ali para te garantir, né, um melhor desempenho ali quando estamos falando ali de uma jornada do cliente na nossa central de atendimento. Configurações, ainda em configurações do live chat, então eu tenho certeza que todo mundo estava ali aguardando esse momento, né? Porque essa é uma das partes mais legais, é onde você personaliza o seu web chat. Então a iStar ela oferece uma série de recursos para você personalizar o seu web chat e deixá-lo ali, né, mais atraente, com cores mais vivas, enfim, para que o seu cliente então se sinta motivado em utilizar esse canal, né? E por óbvio retorne sempre que desejar, tá? Mas você vai tendo ali a pré-visualização do seu web chat na medida que você vai evoluindo nas configurações da aparência do seu web chat. Isso aqui é muito interessante, né? Porque você pode ter esse web chat implementado em vários sites, ok? E você pode ter, né, sites internacionais. E isso, essa preocupação faz sentido, porque uma vez que você está num site internacional, você pode ou deve utilizar o idioma daquele site. Então, aí está, para facilitar essa configuração para o administrador, ela permite que o web chat siga o idioma do site. Olha que legal. Então, você não precisa nem se preocupar com o idioma que está ali naquele site, porque o web chat automaticamente vai fazer essa adequação, tá? Ele segue, né, o idioma que está implementado ali no website
onde você está habilitando o web chat. Isso é muito legal. Além disso, né, você tem formulários que a gente chama de pré-chat, né? É opcional, porém, ele serve para capturar leads. Isso é bem legal, né? Como eu disse, você vai adicionando esses dados na sua base de contatos. Isso realmente pode, dependendo da regra de negócio que você tem habilitada na sua central de atendimento, isso pode gerar leads, né? Você tem ali um contato que no futuro pode ser transformado aí num prospect ou num cliente, né? Dependendo da evolução do seu relacionamento com ele. Mas isso é muito legal. Você pode gerar leads através do seu web chat. E você tem ali também a possibilidade de criar mensagens de respostas automáticas ou personalizadas, né? Uma vez que o usuário tenha determinado comportamento ali no web chat, você pode, então, anunciar, né, ou fazer envio de mensagens personalizadas para que ele tome decisão ali no momento que ele está interagindo no web chat. Então, vamos demonstrar, né, como que a gente configura, né, o web chat. Eu vou mudar aqui a minha tela. Espero que vocês continuem observando a minha tela. Então, vamos aqui em relatórios e gravações, registro de chat externo. Para você ver como é simples, né? Aqui a gente já tem alguns logs, né, de chats que é, eu, eu realizei aqui no meu ambiente, né? Fui realizando testes, né? Então, por exemplo, aqui a gente já tem, né, o timeline da sessão, como eu mencionei. Então, se eu clicar aqui sobre este ícone, eu tenho aqui um histórico completo, né, do momento que eu recebi a mensagem, né, de um visitante do meu website. Ela foi atendida, né, ou foi roteada para a fila. Essa sessão foi capturada na fila por um agente, né, que pegou a mensagem e passou a interagir com o cliente, né, ali através do web chat. Tá? Então, você tem um histórico completo, né? Um relatório completo de todas as interações que houveram ali, e aqui você tem o registro das mensagens, né? Então, aqui você consegue observar, por exemplo, é, o grau de interação, né, do agente com o cliente final. Né? Se foi tudo ocorreu adequadamente, se o cliente preencheu, né, o formulário do pré-chat, assim por diante, até o término do atendimento. Tá? Então, vamos fazer um teste agora. Vou usar aqui um website fictício para a gente fazer um teste. Né? Então, vamos lá. Vou aqui mudar o. Não, vou voltar aqui, perdão. Ver se eu consigo acessar aqui. Eu ter que diminuir aqui, senão eu não consigo. Mas vamos lá. Então, aqui eu estou num web chat, né, como se fosse aqui o site da empresa de vocês. Né? Então, esse website é apenas um exemplo, né, de como a gente interage com o web chat aqui através de um site. Então, aqui eu tenho uma caixinha de diálogo, eu posso clicar sobre ela, e a gente tem aqui as opções de conversar pelo site, ou você pode fazer uma ligação para o agente da central. Eu vou optar aqui por fazer uma mensagem. E olha só, o chat já está configurado para mim, né? Seja muito bem-vindo, por favor, preencha o formulário abaixo antes de iniciar. Então, aqui eu preencho com os meus dados, meu nome e sobrenome. Aqui eu coloco um endereço de e-mail, né? Posso colocar aqui um endereço de e-mail, poiestar.com. Aqui eu tenho um aviso, né, me informando que eu sigo uma política, né, de obtenção de dados, né, confidenciais, e que o armazenamento vai ser seguro. Tá? Então aqui eu inicio o chat e imediatamente eu já estou, né, já estou aqui na fila de atendimento da central. Então eu vou agora olhar aqui, né, no meu Linux desktop, né? E vamos para aqui para o cliente, aqui em chat, né? Então
eu devo ter aqui uma primeira interação no chat externo. Então, olha só, eu tenho aqui, opa, esse é um chat. Vamos lá, vamos iniciar aqui novamente no portal, perdão, vamos falar um oi aqui novamente, vamos falar um oi, né? Para que a gente consiga ir para a fila. Olá. Então, eu vou dizer, vou fazer aqui uma primeira interação, aí sim, ele faz uma mensagem automática, né, uma daquelas que a gente configurou. Então, obrigado por entrar em contato conosco, recebemos a sua mensagem. Então, agora eu volto ali, perdão, agora eu volto aqui. Isso não está muito legal, mas enfim, eu vou descobrir como fazer isso. Então, eu recebi aqui no meu Linux, eu sou um agente da minha central de atendimento, aqui eu vejo no meu chat externo, eu tenho aqui uma interação. Então, como agente da central, eu posso vir aqui capturar esse atendimento, né? E outros agentes podem fazer isso também, todos que estão na fila. Muito bem, agora eu já estou podendo interagir com o cliente lá no site. Então, olá, seja, seja muito bem-vindo ao nosso webinar com a iStar. E eu estou interagindo, então, lá no chat, como vocês poderão verificar. Veja, eu estou interagindo, eu posso agora, como cliente, né, mandar aqui uma mensagem, ou um emoji, né, enfim. Eu posso disparar uma chamada telefônica, né, para o agente conversar, interagir por voz, né, enfim, ou eu posso encerrar esse chat, né? E esse encerramento vai ser feito aqui pelo meu lado. Isso tudo fica no histórico, como eu comentei, né? Na timeline da na base de dados da central, né? Então, aqui o agente, ele também tem aqui a chamada. E antes disso, né, eu acabei não mencionando, mas você tem a possibilidade, né, de interagir. Eu vou, enfim, de redirecionar esse atendimento para uma outra fila, né, fazer uma transferência dessa interação para uma outra fila de atendimento. Você tem a possibilidade de fazer uma chamada também como agente, né? Da mesma forma que o cliente pode ligar para você, você como agente também pode ligar para o cliente e assim por diante. Uh, Então, vamos agora mostrar aqui as configurações do WebChat. Então, eu vou trocar aqui, vou acessar aqui novamente o portal. Vamos aqui em mensagens, canal de mensagens, e aqui está. Então, é através do canal de mensagens que a gente configura, né, o live chat. Então, por exemplo, eu posso adicionar aqui um novo live chat, eu defino aqui qual é o canal, eu vou escolher então o live chat e aqui eu vou configurando, eu atribuo um nome, eu coloco aqui o domínio, né, do website onde eu vou implementar o web chat, eu posso definir o modo de interação, então, somente mensagens instantâneas, ou eu posso permitir também uma chamada telefônica. Nesse caso, né, se eu vou definir aqui, se eu for definir uma fila de mensagens, então eu atribuo aqui a fila para que todas as mensagens caiam numa fila de atendimento e os agentes possam capturar essas mensagens para interação, ou simplesmente eu atribuo ela a um determinado agente. Aqui eu defino quantas chamadas simultâneas, né, eu vou permitir, né, na minha central, lembrando, né, que essas chamadas consomem canais da central, e eu posso permitir somente texto ou texto e imagem. E eu também tenho a possibilidade de encerrar essa sessão caso ela fique inativa por algum período, né? E eu defino se por horas, minutos ou dias, e então eu crio aqui uma forma de encerrar a sessão por inatividade. Do lado aqui perdão, que eu teria que configurar, eu vou cancelar, então eu vou mostrar aqui um exemplo já pronto, né, que eu já preparei para vocês, para a gente poder navegar agora no nosso web chat, né? Então vocês vejam que a aparência dele aqui já está construída, né? Aqui no lado da mensagem, por exemplo, eu posso definir o idioma no português, no meu idioma local, se esse site tiver
tiver nesse idioma, ou eu posso permitir que ele siga o navegador do visitante, como eu comentei lá na nossa apresentação. Então, se tiver um web chat num site internacional, a central telefônica imediatamente reconhece o idioma do site e segue este mesmo idioma. É uma facilidade bem interessante que a iStar disponibiliza. Aqui as configurações do pré-chat, né? Então são aquelas interações iniciais que eu vou pré-configurar para que a gente humanize ali, tenha ali uma recepção mais interessante, né, para quem está interagindo através desse canal. Então eu coloco um título, ó, seja muito bem-vindo, né? Posso até melhorar aqui, ó, a iStar. E veja que ele já vai atualizando aqui o meu webchat, o subtítulo do formulário no pré-chat. Então, quando eu fiz a minha primeira interação, ele pede para que eu preencha o formulário antes de iniciar. E aqui eu parametrizo também, que são os campos do pré-chat. Então, eu posso escolher ter o nome, eu posso solicitar que ele preencha o nome ou sobrenome. Aqui é muito interessante, eu posso tornar esse campo necessário ou deixá-lo opcional. Então, se ele não preencher, ele continua, ele segue no atendimento. Endereço de e-mail da mesma forma, ou número telefônico, então tudo isso é parametrizável, da mesma forma eu posso tornar necessário ou opcional. Aqui eu tenho uma mensagem, né, para garantir a privacidade e o consentimento dos dados, então eu vou informar, né, quem está interagindo através desse canal, que eu tenho uma política para processar e armazenar dados pessoais, né, enfim, garantir que isso esteja dentro de uma política de privacidade. Hoje isso é muito importante com a LGPD. A gente precisa, né, muitas vezes, informar o nosso cliente de que nós temos uma política e que nós a respeitamos, né? E eu posso exigir que o cliente tenha o consentimento disso ou simplesmente informo, né? Eu simplesmente deixo aqui relacionado, mas eu posso exigir que o cliente, então, faça um checkbox aqui, né, que ele preencha ali, quer dizer, que ele leia e dê o consentimento dele para as mensagens de política de segurança. E aqui, como eu disse, são mensagens de saudação, né? Olá, como posso ajudá-lo? Uma vez que ele inicia o chat, essas mensagens então entram em ação, tá? Então veja como é poderosa a ferramenta. A gente tem maneiras ali, né, de interagir com bastante, com uma riqueza de detalhes bastante interessante. E aqui, por último, não é menos importante, é onde a gente define a aparência, né? Tenho certeza que muitos de vocês ali estavam curiosos para saber, puxa, onde lá, em que momento eu vou definir a aparência ali do meu webchat. Então, eu posso definir o modo escuro, eu posso escolher cores mais quentes, eu posso mudar aqui apenas o tom do botão de iniciar, ou eu posso personalizar realmente, né, criar ali uma cor personalizada para o botão ou para o tema, enfim, isso tudo é configurável, né? O tipo de janela, né, quando está minimizado, se uma bolha, se uma barra, e aqui eu posso substituindo, né? Escolher aquele que mais me agrada para deixá-lo ali disponível no portal. Aqui, não menos importante, eu também tenho a possibilidade de colocar aqui uma foto de perfil, que pode ser um avatar, né? Uma vez que eu estou numa central de atendimento, eu posso colocar um avatar, eu posso colocar um nome padrão do agente, eu posso colocar o meu nome também. A exibição de informações do agente pode ser, né, parametrizável, eu posso colocar nenhuma, ou apenas o nome, foto, enfim, e eu posso habilitar ou ocultar, né, o web chat com aquele description, né, com aquele disclaimer, na verdade, é desenvolvido pela iStar. Por óbvio, a gente deve, né, como representantes aqui, a gente deve manter esse aqui habilitado, exatamente para que o nosso cliente saiba que ele está utilizando a tecnologia da iStar para interagir através do nosso website. Muito bem, vamos voltar aqui para a nossa apresentação. Então, essa primeira demonstração a gente já concluiu. Ah, aqui um aviso importante. O WebChat está disponível tanto para a versão baseada em software quanto para a versão baseada em cloud, tá? Para ambos os planos, para quem já conhece um pouquinho da solução Enterprise, da solução iStar, perdão. Então, nós temos dois planos, o Enterprise e o Ultimate. O Enterprise habilita 95% dos principais recursos, né, de voz, comunicação unificada, contact center, e o Ultimate, ele, além desses canais, ele implementa também o vídeo, tanto para videochamada ou vídeo colaboração. Então, o WebChat está disponível para todos eles.
é necessário você habilitar o FQDN, que é o Full Qualified Domain Name, então, que é, na verdade, aquele endereço bonitão que fica lá no navegador, quando você digita www e o restante do nome, então esse é o FQDN. É preciso atualizar o Linux, tá? Eu vou pegar esse gancho para quem ainda não sabe como atualizar o Linux. Então, eu vou mostrar aqui rapidamente para vocês como que a gente pode fazer isso. Então, a gente vem aqui na barra de tarefas do Windows, né? E a gente clica aqui com o botão direito do mouse sobre, e você tem a possibilidade, então, de verificar atualizações para o seu Linux. Eu estou na última versão, não vou precisar atualizar, mas fica aí como informação adicional para vocês. Muito importante, que o site, ele habilite o HTTPS, tá? Por quê? Para que você tenha ali uma conexão segura entre na transferência das informações, né, que esses dados sejam todos criptografados. Então, você precisa habilitar no seu website o HTTPS. Bom, do ponto de vista, né, se você for compartilhar conteúdo, por exemplo, imagens, na versão baseada em software, você tem uma limitação de 10 mega por imagem. Né? No caso da cloud, 20 mega. E na seção chat, você tem sessões ilimitadas para a versão software, né? E você tem até 20 na versão cloud. E aqui uma nota importante, né? As imagens vão ser armazenadas no sistema da ISTAR, né? E elas vão ser armazenadas ali por 24 horas. Então, o tamanho da imagem, né, deve ser sempre menor que 100 megas, né? Para que você tenha ali uma otimização do seu espaço em disco. Bom, agora chegamos aqui a mais uma novidade super interessante, que é mais um canal digital que você pode, então, integrar na sua central de atendimento Omnichannel. É o Messenger do Facebook. Tá? O Facebook é uma solução da Meta, né, como o próprio WhatsApp. Então, ela tem regras bem específicas para que você possa usar o Messenger do Facebook integrado na sua central de atendimento ISTAR. Então, tem um cardápio completo. A ISTAR preparou uma documentação, um passo a passo, para que você saiba exatamente todas as etapas que você precisa realizar para poder integrar o Messenger do Facebook com a iStar. Mas do ponto de vista da operação, né, você pode, então, da mesma forma que outros canais digitais, você pode se conectar com os seus clientes através do Facebook, né, que também é uma ferramenta muito poderosa, né, e você pode, da mesma forma, né, compartilhar imagens, arquivos, textos, emojis, né, tem ali de novo, mais um canal fluido para o seu cliente, né, que deseja se comunicar com a sua empresa, ele tem preferências, ele pode optar pelo Messenger do Facebook, por que não? E você pode usar tag de mensagem para enviar mensagens proativamente após um período de 24 horas, por óbvio, a Meta, na verdade, ela, ela define exatamente as formas, né, que essas interações podem ocorrer, e eles chamam, né, de interações altamente estruturadas, ou seja, você não pode é, enviar qualquer tipo de mensagem para o seu utilizando o Messenger do Facebook, né? Então, nesse caso, nessas janelas, você tem suporte apenas a mensagens. Então, você já não pode transmitir conteúdo nessas janelas após, no período de 24 horas. Mas dentro dela, você tem essa possibilidade. Então, aqui falando um pouquinho do perfil do cliente no Facebook, por óbvio, você vai ter lá a sua página no Facebook da sua empresa, onde você vai disponibilizar lá os seus dados de contato, você tem lá os canais de interação, né, na própria página do Facebook, mas aqui na Star, no momento que você for integrar, né, o Messenger do Facebook aqui com a Star, você precisa, então, de alguns desses dados compartilhados aqui na interface de configuração da Star. Por exemplo, o seu nome de usuário ou um avatar, né? O seu ID de usuário do Facebook, né? Que pode ser usado para uma pesquisa, né? Para pesquisar o histórico do bate-papo do usuário, os registros, etc. E de onde vem a sua página do Facebook. Então, você precisa, né, colocar aqui o domínio, no caso aqui, facebook.com/iestar, é porque essa integração foi feita com a página da iestar lá no Facebook. Então, a partir desse momento, né, as interações por mensagens através do Facebook vão acontecer integradas aqui na central telefônica da iestar. Vantagens disso
um repositório único, né, de informações, dados completos das interações, né, do registro, do passo a passo de como essas interações ocorreram, enfim, isso tudo faz todo sentido na medida que você precisa de controle e gestão do que está acontecendo nas interações que ocorrem na sua central de atendimento, sejam elas por qualquer canal. Facebook é só mais um. Bom, a Facebook, basicamente isso, pessoal, como assim, eu só reforço que depois vocês podem, através do site da Iestar, tem lá o passo a passo para você integrar o Facebook com a sua central telefônica da Iestar. Do lado da Iestar, muito simples, muito fácil de configurar. Do lado da Meta, do Facebook, um pouquinho mais burocrático, um pouco mais intrincado, enfim, a Facebook tem os seus próprios processos, mas uma vez que você passou por esses passos, né, por todos esses passos, você tem a possibilidade, então, de integrar o Messenger do Facebook né, na sua central telefônica e estar, né, como mais um canal digital disponível ali para o seu cliente interagir com você através da sua central de atendimento. Então, aqui, agora mudando um pouco, né, agora falando um pouquinho de novos recursos, então aqui a Iestra traz uma novidade bem interessante, que é a possibilidade de você definir, né, o seu número telefônico de saída, né, você seleciona o seu número telefônico de saída, ou seja, na verdade, o número que você vai chamar. E por que que isso é legal? Numa central telefônica, você está fazendo ali o atendimento ao cliente, depende, vamos lá, perdão, deixa eu tomar uma água aqui, pessoal. Pois bem, então, supondo que eu seja do suporte técnico, né? E eu vou interagir com pessoas da minha organização. Então, uma vez que eu faço um disparo de uma ligação, né, através da minha ferramenta de comunicação, se binar no telefone de quem eu estou chamando um número desconhecido, muito provavelmente ele vai rejeitar essa chamada. É tudo que a gente não quer. Então, quando a gente tem essa possibilidade, ou seja, eu posso selecionar, né, e eu, por exemplo, eu trabalho no suporte, eu trabalho com vendas, eu trabalho com consultoria, e eu tenho algumas filas de atendimento que eu, como agente da central telefônica da Estado, trabalho, então eu posso optar por fazer uma chamada informada, por exemplo, aquele usuário vai receber uma chamada do suporte técnico. Ele vai reconhecer o meu número de saída como sendo do suporte técnico e vai atender. Então, é uma maneira da gente, enfim, garantir que, né, a gente tenha ali, obtenha o atendimento telefônico do chamador, de quem a gente está chamando, tá? Então, aqui só para concluir, né, você tem ramais, né, que individuais por óbvio, né, o administrador da central telefônica precisa permitir habilitar esse recurso para o usuário, não é habilitado por padrão, então, uma vez habilitada, você tem a possibilidade de optar, né, por fazer essa escolha, por selecionar esse ID e fazer uma chamada, tá? Aqui do lado das configurações, né, como que a gente configura, como a gente parametriza isso na interface gráfica da Iestar, é muito simples. Então, você vai lá em ramais e troncos, né, seleciona ramais, e aqui, no caso do usuário, né, aqui você habilita a seleção, e é aqui que o administrador toma essa decisão, você habilita a seleção de rotas, né, de saída para aquele usuário. Então, se ele tem, por exemplo, alguns números pré-configurados, né, como rota de saída, ele tem a possibilidade, então, de escolher por qual deles ele quer fazer uma chamada. Tá? Isso é bem interessante, porém, de novo, é controlado pelo administrador e também, né, da mesma forma, ele pode configurar rótulos de prioridades para utilizar esse número de saída. Você também pode fazer chamadas, né, diretamente na sua interface Linux, né? Então, você vai ali na sua agenda de contatos, seleciona o usuário. Aqui nas opções, você pode, então, selecionar com qual número de saída você vai ligar, tá? Bastante simples, bastante intuitivo. Da mesma forma que você pode fazer isso aqui através da sua agenda de contatos, você também tem a possibilidade de, ali no seu registro de chamadas, né, selecionar uma chamada de saída, por exemplo, e da mesma forma disparar uma ligação através, né, é, dessa, dessa facilidade, né, e escolher novamente, né, o ID do chamador. Tá? Então, são
tá implementado na interface Linux e você pode utilizar isso de diversas formas. E por último, não menos importante, o Linux também tem a possibilidade de você utilizar ali um tecladinho alfanumérico, né, para fazer uma digitação, e mesmo ali, né, naquele campo, você tem a possibilidade de, no momento do disparo, escolher qual número telefônico você vai ligar. Então, vamos demonstrar, né, isso para vocês através da interface do sistema. Então, inicialmente, vamos configurar aqui. Pera lá, acho que eu preciso voltar. Aqui, extensões, né? Retomando aqui, que eu vou configurar no usuário, né? Lembrando que é, né, no perfil do usuário que a gente habilita a possibilidade, né, de você permitir, né, que o ID, né, o ID do chamador seja uma opção que ele escolha numa lista, né, permitir a seleção, né, do chamador de saída. Então, através dessa lista, ele então escolhe, né, por qual número ele vai ligar. Como eu comentei, né? Pois esse número está ligado no suporte, esse outro está em vendas, uma vez que eu faço o disparo com esse número, no momento do atendimento, né? Que pina esse número lá no telefone do chamador, ele tem a possibilidade, então, de atender, né? Porque ele sabe que está vindo, né, do meu suporte técnico. Perfeito? E aqui do lado do usuário Linux, né? Como eu comentei, né? Você está aqui na sua agenda de contatos, e você pode disparar uma chamada, né, utilizando aqui a seleção no, você faz uma identificação, né, seleciona o ID do chamador diretamente na interface, né, como eu comentei, você pode escolher um ou outro. Da mesma forma, né, no registro de chamadas, então você tem aqui os logs das suas chamadas de saída, então se você clicar com o botão direito do mouse, ele também te permite fazer a ligação, né, optando aqui por um ID de chamador. E por último, não menos importante, como eu mencionei, a gente tem aqui esse tecladinho alfanumérico, mas aqui na Iestar eu também posso, né, decidir por qual número eu vou discar, tá bem? É bem simples, é bem tranquilo, né? Tá tudo implementado tanto na interface, né, do administrador quanto no Linux, né? Uh, Softphone, então, enfim, você pode navegar tanto pela web quanto também aqui no seu desktop client, da mesma forma, né? Só para demonstrar aqui no client que você também tem essa mesma possibilidade, né? Uma vez que você está aqui no Linux, você pode escolher aqui selecionar o ID que você quer chamar da mesma forma através do seu registro de chamadas de saída. Então, eu vou fazer um disparo de ligação, então eu defino que eu vou ligar, né, através desse número específico. E da mesma forma, aqui eu também defino, né, se eu vou sair por um ID ou por outro. Tudo bem. Voltando aqui para a nossa apresentação, dando continuidade à nossa apresentação. Então, agora vamos falar um pouquinho de outros recursos, né? Ah, como, por exemplo, o gerenciamento de chamadas por meio da lista de ramais. Isso aqui, pessoal, é muito, muito legal, que você tem um call management, né? Um controle completo do que está acontecendo, né, em tempo real na sua central telefônica que está. Você consegue monitorar e controlar essas chamadas diretamente do painel de ramais ali do Linux UC Client. Então, veja, né, aqui está bem demonstrado, uma vez que você tem ali, por exemplo, um contato cadastrado na sua agenda de contatos, você tem a possibilidade de observar o estado de presença desse usuário. E agora a Iestar oferece para você, para melhorar a sua produtividade, é, a possibilidades, por exemplo, do que fazer, né, no momento que você identificou que aquele usuário não está disponível para uma ligação. Mas você, como administrador da sua central telefônica, você pode então interagir, né, com
enfim, com esse estado de presença, né? E definir se você quer atender a chamada, se você quer fazer, né, um desligamento, se você quer redirecionar, se você quer fazer uma escuta. Então, como administrador, você tem um gerenciamento das chamadas completo, na verdade, né? Agora implementado na sua interface Linux, tá? Então, só que relacionando algumas das facilidades que foram implementadas aqui no gerenciamento de chamadas, então você tem aqui, por exemplo, a possibilidade de mostrar o nome, né, ou ID do chamador, que aqui é o nome da pessoa, a operação, né, que você deseja realizar através do clique do mouse. Então, poxa, eu quero, de novo, redirecionar, eu quero atender, eu quero desligar. Você controla isso, né? Você que tem agora o controle do que você vai fazer com uma ligação que está ocorrendo ali em tempo real na sua central telefônica. Então, você tem ali possibilidades, né? E agora implementados também no Linux, muito legal. Além disso, a gente também traz uma novidade que é a estratégia de toque personalizada para grupos de ramais. Isso é bem interessante porque hoje a gente já tem, na verdade, uma estratégia, né, de toque, né, para grupos de ramais. A gente, por exemplo, você pode habilitar na central Link, na central ISTAR, por exemplo, a, roteamento, né, a estratégia para tocar sequencial, para tocar para todos, para fazer um aleatório com memória. Então, você tem hoje estratégias que você já pode, né, lançar mão aí nas configurações da sua ISTAR, porém, a gente está trazendo essa novidade, que agora você pode personalizar ainda mais a sua estratégia, né, de toque. De que forma? Né? Você pode criar ali limiares de tempo para que a ligação, então, toque num determinado usuário e, em caso de não atendimento, ela seja redirecionada, né, para um outro grupo de usuários. Né? Por exemplo, eu estabeleço agora na interface que após 5 segundos eu quero então que a ligação seja crie uma rota, né, para que ela toque num outro grupo. Se não acontecer, toca também mais 10 segundos, vai tocar num outro grupo. Então, você tem mais flexibilidade, né, para priorizar o atendimento das suas chamadas na sua central de atendimento, tá? Então, isso aqui é mais uma novidade interessante aí que a Start está trazendo para vocês. E como que a gente configura isso, né? O que é bastante interessante é que é bastante simples, já está tudo implementado na interface gráfica da central telefônica. Então, você vai ali em definições, né, de chamadas, né, e ali no grupo de toque, né, você consegue, então, parametrizar na estratégia, como eu mencionei, hoje já está implementado, né? Tocar todos, tocar sequencial, fazer a captura por memória, né? Fazer o randômico por memória. E agora você tem mais essa opção que é customizar, né? Você pode customizar a sua estratégia de toque. Uma vez feito isso, né? Você seleciona, né, o grupo de agentes que terão, né, por exemplo, a estratégia estabelecida, e aqui você define, por exemplo, o prazo, né? Pô, eu quero estabelecer que depois de 5 segundos, né, essa chamada então seja redirecionada para um outro usuário, né? E o timeout seja de tanto, né, de 20 segundos, por exemplo, né? Eu coloco um delay atraso 5, né? Ou seja, está tocando no ramal, atraso 5 segundos, e depois do timeout, ele roteia essa chamada para um outro usuário. Então, muito simples, muito tranquilo de parametrizar isso na central telefônica da Estar. E aqui, agora, um outro recurso, né, aí já adicionalmente, né, uma outra facilidade, que é o aviso de chamada em espera. Então, o aviso de chamada em espera, ele é configurável também na interface lá da iEstar, né? Você vai lá em configurações do PBX, na parte no prompt de voz, e aqui nas preferências, você então habilita esse campo, né, chamado de aviso de chamada em espera. Então, toda vez, né, que ocorrer ali uma ligação para um determinado usuário, né, os autores vão ouvir, né, esse aviso para aguardar a conexão, tá? Então, também é uma facilidade legal, que melhora a sua produtividade, uma vez que você está ouvindo ali, né, um aviso, né, um anúncio de que você
para você aguardar, né, uma conexão com o usuário, tá? Deixa eu beber aqui um pouquinho mais de água. Muito bem, então, uh, mais um recurso. Então, são muitos, né, pessoal? Então, realmente, as atualizações de verão da Estar trazem muitas novidades aí, e essa é mais uma delas. Então, você pode selecionar agora os idiomas, né, dos seus correios de voz. Né? Então, dependendo, né, você tem ali o idioma do correio de voz, pode ser selecionado a depender, né, é, de quem está ligando. Tá? Então, eu posso escolher diversos idiomas. Eu seleciono agora quais eu quero, né? Ou, né, mais interessante, na verdade, selecionar o idioma já estava implementado na interface. Agora, a IAStar reconhece, né, é, de onde está vindo a chamada. Isso é bem legal. Então, ela reconhece que está vindo tá vindo uma chamada internacional, então ela já seleciona automaticamente o prompt que ela vai fazer o anúncio ali para que haja interação, né, entre quem está ligando e a central telefônica para que a mensagem seja armazenada no correio de voz daquele usuário. Então, como está descrito aqui, né, o sistema simplesmente acompanha, né, o idioma, né, de quem está chamando. Isso é bem legal. Mais um recurso aí disponível aí na nossa central telefônica da Estar. Muito bem. Então, chegamos aqui à terceira parte do nosso webinar. Ah, muito bem. Então, vamos seguir, depois eu faço uma demo completa. Bom, eu diria que essa é a parte mais legal, né, do nosso webinar de hoje, porque a gente vai falar agora da YCM, que é a eStar Central Management. É uma ferramenta que é um grande diferencial da solução da eStar, comparativamente a qualquer outra solução de mercado. E a YCM, ela não somente faz o monitoramento dos recursos, né, de PBX que estão implementados na sua base instalada, mas ela permite que você faça isso através de uma única interface, que você centralize a gestão dos seus diversos sistemas que estão implementados na sua base, e o controle e o gerenciamento seja feito, e inclusive o provisionamento seja feito através de uma única interface. Então, no caso da nuvem, por exemplo, né, no caso da versão em nuvem da Estar, que é uma solução multi-tenant, ou seja, você já tem a YCM implementada na nuvem da Estar para que você possa fazer, né, o gerenciamento centralizado de todas as suas instâncias implementadas na sua base instalada. Agora, você também pode fazer isso na versão baseada em software, que é a PSE. Então, o que que a YCM oferece, né, em termos de recursos e facilidades? Então, você tem uma visão completa e geral de todos os recursos do seu PBX, do ponto de vista de ramal, histórico de recursos, né? Então, utilização de chamadas simultâneas, minutos de gravação, que são dados importantes para você fazer a gestão da sua base instalada. Você tem a possibilidade de fazer o monitoramento offline, né, do tronco, de telefone, enfim. E, além disso, né, até a visão geral de recursos do seu PBX. É muito legal, e a gente vai entrar no detalhe logo a seguir, mas você tem ali para a PSE também, né, uso de histórico de recursos, métricas de CPU, memória, utilização, né, de disco, e você vai ver como é simples você ter acesso agora a essas informações que são estratégicas ali para você garantir, né, a disponibilidade do ambiente, né, garantir que o cliente tenha acesso ali a um serviço sempre, é, uma experiência excelente, né, com o serviço que você está oferecendo. Então, aqui uma notinha só para a gente refrisar, né, que o monitoramento do PSE requer uma assinatura do eStar Remote Management, tá? Então, além do YCM, que hoje ainda é gratuito, né, para todos os parceiros da Estar aqui no Brasil, então, uma vez que você
se torna parceiro da Estar e você vai implementar uma solução através do seu portal de parceiros, você habilita, né, a YCM, cadastra, né, os PBX, é, por óbvio, né? Estou falando agora da versão baseada em software, né? Se você tiver uma base instalada de soluções de IPPX, né, da ISTAR, você pode então fazer a gestão, né, dessa sua base instalada de sistemas ISTAR através da YCM. Na nuvem, isso já está incluso, você já tem acesso à ferramenta. Então, aqui são alguns dos principais recursos que podem ser monitorados através da YCM. Então, aqui fica claro, né, que através desses painéis, né, desses widgets, né, eles mostram dados históricos em tempo real né, sobre os recursos do seu sistema, né, tanto nuvem quanto software. A nuvem, a infraestrutura é oferecida pela ISTAR. Porém, no software, a infraestrutura está sob a responsabilidade do parceiro. Ele hospeda a solução. Pode ser num servidor dedicado, num ambiente virtualizado ou numa nuvem, pública ou privada. Tá? E a Star homologa uma série de nuvens públicas hoje no nosso mercado. Mas você tem agora a possibilidade de obter esses dados em tempo real também da sua base instalada de sistemas ISTAR baseado em software. Tá? Então você tem ali algumas métricas, né, que são importantíssimas, de novo, para manter ali a saúde da nossa operação, do ponto de vista de chamadas simultâneas, quantidade de ramais que estão registrados, troncos, né, se tem tráfego ou não, como é que está o seu espaço de armazenamento em disco para os áudios das ligações gravadas, lembrando, se você atinge o limite, né, de gravação, ali, se atinge o limite do espaço em disco com áudios de ligação gravada, ou você faz o backup, ou ele subscreve, né, os áudios anteriores. Então, a gente tem que estar monitorando isso para garantir que, por exemplo, clientes que necessitem, né, de ter essa informação salva, né, ou ter o backup dessa informação, a gente consegue, então, criar alarmes aqui para que no momento adequado a gente possa tomar ações, né? Então, enfim, você tem ali métricas de minutos de gravação. No caso aqui é um ponto de atenção, né? Minutos de gravação só está disponível no cloud, por óbvio, né? Lá você tem uma limitação de 500 minutos de áudio de ligação gravada por instância de PBX que você subir na sua base instalada. Lembrando, o pCloud Edition, né, que é a versão cloud da ISTAR, é uma solução multi-tenant, né? Então você pode criar instâncias ali com no mínimo 5 usuários e limitado a 500 usuários por instância. Porém, você tem ali um limite para armazenamento de áudios, que está limitado a 500 minutos, mas você pode ampliar esse armazenamento para até 10 mil minutos. Mas, por óbvio, você vai administrando isso e, dependendo da necessidade do cliente, você tem a possibilidade de lançar mão aí de mais espaço ou fazer uma gestão adequada para que você faça, né, o backup desses áudios na medida que eles forem sendo necessários. Aqui mais algumas telas, né, para a gente monitorar o desempenho. Então, por exemplo, a gente tem aqui o monitoramento de CPU, você tem um monitoramento de memória, de utilização de disco, no caso do tráfego, né, de rede, né, tanto de entrada quanto de saída, você tem uma taxa ali de quanto a rede está sendo demandada, enfim, você tem a possibilidade de customizar, né, a visualização dessas informações e assim por diante. Aqui mais um painel, né, para você acompanhar aí os dados agregados de todos os PABX que você possui na sua nuvem, né, ou né, própria ou na nuvem da própria Star, né, e você tem a possibilidade de, então, por exemplo, de monitorar a sua base instalada através da YCM, como eu mencionei. Isso é um diferencial bem interessante da Star. Está disponível gratuitamente, né, para todos os parceiros da Star aqui no Brasil.
E por óbvio, né, só aquele lembrete anterior, que no caso da versão baseada em software, você precisa de mais uma licença, que é a licença do gerenciamento remoto, para você ter ali mais alguns recursos habilitados na sua YCM para o monitoramento da sua base instalada de sistemas ISTAR baseadas em software. Lembrando, duas versões cloud e software. Muito bem. Então, você pode adicionar aqui até três painéis. Então, no caso aqui, né, essa figura está mostrando que a gente tem dois painéis, né, criados, né? Cada um deles traz um conjunto de informações relativas à infraestrutura, né, da sua base instalada. Então, a gente tem aqui novos widgets, né, para dados, que traz ali uma visão geral dos recursos do seu PBX, tanto nuvem quanto on-prem, tá? Lembrando que agora a gente tem a possibilidade de monitorar nossa base instalada on-prem também. Tem uma visão geral do histórico de utilização de recursos na nuvem e, enfim, dados para monitorar e garantir ali, né, a disponibilidade da sua solução ISTAR, né, na nuvem ou num ambiente on-prem. Aqui você pode fazer, né, mais alguns monitoramentos, né? Por exemplo, você pode usar os recursos individuais do seu PBX. Por exemplo, né, no caso aqui, veja, olha que legal, pessoal. Aqui a gente está monitorando nossos, nós está monitorando os PBX, as instâncias dos PABX que nós temos implementados na nossa base instalada, porém na nuvem da iStar. E aqui você tem um detalhamento completo, né? Você tem detalhes importantes de cada instância que você criou na nuvem da iStar, né? E aqui no caso você tem a possibilidade de analisar, né? Ter uma visão geral dos recursos que estão sendo consumidos naquela instância que está implementada no seu cliente, tá? Como por exemplo, poxa, o cliente está utilizando todas as chamadas simultâneas que ele contratou, lembrando que na nuvem ele, ele tem, é, ele tem um canal, né, para cada usuário. Não há limitações de canais, mas se ele contratou 5 canais e está ocupando todos eles, se ele contratou 5 usuários e está ocupando todos eles, a gente, através desse monitoramento histórico, a gente vai poder então negociar com o cliente uma expansão, né, daquele sistema, por exemplo, tá? E você tem a chance de mostrar aqui detalhes, né, da utilização do PBX para que você tenha discussões, né, informadas ali com o seu cliente. Você tem aqui guias intuitivas, principalmente agora para as versões baseadas em software. Então veja, olha que legal, agora a gente tem aqui versões software implementadas na nossa base instalada e monitoradas pela YCM. Isso é uma novidade. Não tínhamos isso anteriormente, isso só estava disponível para a versão nuvem. E esse é um ponto bem legal da iStar, porque é, foi um dos nossos pedidos da iStar. Quando nós percebemos o potencial de ter a YCM também para a versão baseada em software, nós, por óbvio, né, questionamos a iStar, conversamos com eles, informamos, né, a importância de ter também essa ferramenta para o gerenciamento remoto de toda a nossa base instalada, até porque seria um diferencial importante da iStar frente aos concorrentes. E olha só, nessa atualização, agora a gente tem a ferramenta disponível. Isso é muito bacana, é uma das vantagens hoje de se trabalhar com a Iestar. Ela nos ouve, ouve você parceiro, ouve os clientes, né? E na medida que a gente vai demandando novas funcionalidades, novos recursos, automaticamente eles vão trazendo novidades nas versões seguintes e colocando outras solicitações importantes aqui para o nosso mercado em roadmap. Então, o call center tem sido bastante olhado assim pela Iestar, porque no nosso mercado a gente tem alguns recursos e facilidades que são bem característicos aqui da nossa região e que, por óbvio, né, alguns outros fabricantes não dão tanta atenção assim, porque estão olhando para outros mercados, mas aqui hoje no Brasil a gente tem essa parceria enorme da Iestar, né, e uma vez que a gente reporta uma necessidade, automaticamente isso segue para uma lista, né, de desejos e acaba se tornando realidade, uma vez que eles agora anunciam a YCM para você monitorar também a sua base instalada
de soluções on-prem ou de soluções baseadas em software, tá? Então, tem a visão geral da execução do dispositivo, mostra aqui detalhes de uso, de recursos e desempenho de cada sistema PBX, enfim, que você tem ali na sua base instalada. Muito legal. Muito bem, vamos fazer aqui vamos navegar aqui na YCM para a gente olhar os principais recursos. A gente está quase finalizando aqui a nossa apresentação. Então, aqui eu vou acessar a YCM, que já está aqui na tela. Então, agora eu estou navegando através da eStar Central Management. Então, como eu demonstrei ali na apresentação, né, você tem aqui o painel de controle, tá? Pessoal, tudo implementado no nosso idioma. E através do painel de controle, eu tenho duas possibilidades aqui de criar. Eu posso criar até três, mas eu tenho duas habilitadas, né? Então, eu tenho aqui a aba de monitoramento, onde eu tenho aqui, né, os recursos, né, que estão sendo monitorados dos meus PBX em nuvem. Então, aqui está a cloud, né, como vocês podem ver. Então, quantas chamadas ativas? Por óbvio, esse é um sistema de teste, então nós não temos aí uma monitoria aí de sistemas em produção, mas você tem a possibilidade de verificar que chamadas ativas, extensão online, né, que é os ramais online que estão registrados, os troncos e assim por diante. E aqui eu posso parametrizar o que eu quero ver, né? Isso aqui no caso, a gente pode ter mais de um administrador criando painéis aqui de monitoramento, então eu posso ver aqui o meu, posso ver e o outro, né, outro colaborador pode ver dele. E aqui a gente define o período que eu quero analisar. Qual é o período de interesse? 1 hora, 3, 6, 12, 24? Então eu também consigo olhar, né, em intervalos mais curtos ou mais longos, a depender da minha necessidade. Aqui também é o gráfico interativo, então, na medida que eu vou passando o cursor, ele vai me trazendo informações na tela, né, da hora, por exemplo, né, do dia, da quantidade de chamadas ativas no período que eu estou analisando. Aqui são tendências, né? Então, se teve algum acontecimento, se teve um alerta, algum aviso, alguma informação. Então, a gente tem aqui, no caso, um alerta reportado. Então, de novo, quando você passa aqui o mouse pelo gráfico, né, você tem informações do que houve, né, qual foi o tipo de alerta e assim por diante. Então, essa aqui é uma das possibilidades que a gente tem para criar novos widgets, né, para monitorar nossa base instalada. Aqui do ponto de vista de recursos, né, ainda estamos falando aqui dos nossos PBX em nuvem. Então, por exemplo, quantidade de chamadas ativas, né, o limite de chamadas, o pico de chamadas, e se eu clico também sobre ela, eu mudo a apresentação do gráfico, né? Então, isso também facilita a minha interpretação para que eu tenha ali as informações completas. Da mesma forma, eu posso habilitar aqui a semana, um mês, né? Aqui no caso das gravações, da mesma forma, né? Não tive gravações no período, mas se tivesse, ela estaria aparecendo aqui, né? Um histórico de uso. Ah, enfim, tarefas, né? Se eu tenho se tarefas em execução, né? São tasks, né? Então, se tem pendentes, se estão em execução e outros, e assim por diante. Status, né? De cada um dos dispositivos, status, né, de todos os meus PBX na nuvem, então eu tenho 4 sendo executados, um parado, e por enquanto nada acontecendo com os outros, né, a minha versão de PBX na nuvem, enfim, todas as informações que eu preciso para administrar a minha base instalada de PBX implementados na nuvem da IESTAR. Aqui no caso, todas as minhas assinaturas, então, muito intuitivo, né? Então, agora em assinaturas eu tenho, por exemplo, né, os pacotes que eu tenho hospedado, né, da série P, que pode ser software ou cloud, tá? A quantidade de ramais, né, por exemplo, eu tenho 25 ramais, 175 licenças disponíveis, num total de 200. Então, veja, em toda a minha base instalada, eu tenho uma visão geral, né, do que eu tenho disponível, que eu tenho em utilização, né? É, enfim, no caso de chamadas simultâneas, né? Então, eu tenho aqui, já utilizei 25, tenho mais 175 disponíveis e assim por diante. Gravação de chamadas, olha, então, eu tenho 10 minutos, 10 mil minutos disponíveis de um total de 10 mil, não gravei nada. Mas se você tivesse esse recurso habilitado, isso tudo estaria aparecendo aqui para você tomar decisões em tempo real. Se eu tenho, por exemplo, uma implementação de PBX na nuvem
em alta disponibilidade, o que significa, né, que eu criei ali uma redundância geográfica, possivelmente, entre nuvens, para que no momento, né, de indisponibilidade de um dos meus sistemas, eu tenha o outro em tempo real, né, assumindo, né, todos os registros dos ramais e criando ali, né, uma disponibilidade sem que o usuário perceba que houve um problema, né, no servidor principal, ou esse eu tenho aqui o white label também implementado. Enfim, bastante autoexplicativo, né? Número de PBX, né? No plano Enterprise, no plano Ultimate, isso é muito importante, né? Principalmente que você está subindo na nuvem, todas as instâncias são habilitadas no plano Enterprise. Uma vez que você faz o upgrade, né? Porque o cliente precisa do vídeo, né? Tanto para chamada quanto para colaboração, então você sobe para o plano Ultimate, mais alguns outros recursos que essa versão implementa, esse plano implementa, na verdade, porém você tem aqui um histórico de tudo que você tem implementado na sua base instalada. Então, aqui no caso dos meus dispositivos, aqui a eStar Central Management agora oferece a possibilidade de você implementar, né, o controle e a gestão dos seus PBX baseado em software, né, que estão ali na sua base instalada. Então, uma vez que você cadastra o sistema aqui na YCM, você tem a possibilidade de identificar aqui o modelo, a versão do firmware, etc. E detalhes, né? Caso eu queira detalhes aqui do que está acontecendo em tempo real, né? No meu sistema implementado on-premise, no cliente, eu tenho essa possibilidade. Tá? Então, aqui, por exemplo, eu tenho histórico de utilização, tanto de chamadas simultâneas, quanto pico de chamadas e assim por diante. Eu tenho detalhes aqui do monitoramento de CPU, de memória, de disco. Enfim, não vou me prolongar muito mais, porque a gente já está aí passando um pouco do tempo. E por último, não menos importante, né? Da mesma forma, eu tenho para os PBX que eu implementei na nuvem, da própria Star, né? Então, eu tenho a possibilidade aqui também de administrar e gerenciar todas as extensões, tá bem? Uh, Vou voltar aqui para a nossa apresentação. Eu acredito que então a gente encerra por hoje. Eu quero agradecer a todos os participantes pela paciência, né, de ter ficado aqui conosco até esse momento. Espero que essas novidades tenham um impacto muito positivo na, para vocês fazerem ofertas diferenciadas aí para os seus clientes, para que eles então melhorem cada vez mais a experiência, né, dos clientes da empresa de cada um de vocês na central de atendimento. Enfim, esse é o nosso objetivo, esse é o objetivo da Star. E eu me coloco à disposição de vocês para dúvidas, né? Muito provavelmente a gente deve ter recebido algumas dúvidas aí no chat. Vamos responder a todas elas. E muito bem, eu encerro por aqui. Pessoal, muito obrigado pela participação de todos e até uma próxima.